a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Glória não, viu? Não para de dar glória não. Sabe o que aconteceu com uma irmã pobrezinha? Tinha uma irmã pobrezinha, ela era diarista. Trabalhava na casa de uma irmã muito rica, mas muito rica. E a irmã ia trabalhando o dia inteirinho e dando glória, e dava glória. A irmã limpava um vitrô, dava glória, limpava a cozinha, dava glória, passava pano no chão, dava glória, limpava fogão, dando glória. E chegava na igreja, toda a irmandade olhava e falava assim, mas aquela irmã não para de dar glória, não para de dar glória. Aí um dia, irmã, a patroa dela falou assim, ô irmã Maria, domingo, tem uma advogada, minha colega, que quer ir na igreja. Se a irmã parar de dar glória domingo agora, só domingo, a irmã não dá glória não. Se a irmã não dá nenhum glória domingo, eu vou dar uma sandália para a irmã, que eu estou notando que a irmã vem trabalhar de chinelinho de dedo. Aí eu vou dar uma sandália para a irmã. Aí ela olhou bem na irmã, falou, a irmã vai levar a advogada na igreja domingo, irmã? Falei, pô, irmã, mas eu tenho vergonha, porque ela é advogada, e a irmã não para de dar glória dentro da igreja, irmã. Ela falou, não, irmã, faz o seguinte, é só um dia, né, irmã? Só um dia eu não vou dar glória, não. A irmã pode me dar a sandália, que domingo eu fico quietinho, irmã, eu não dou nenhum glória. Tá bem, irmã. Aí, irmãos, quando foi no domingo, a advogada foi no culto, sentou junto com a irmã rica e a irmã pobrezinha na frente, irmã. E chegou na hora da palavra, a palavra estava tão gostosa, mas aquela palavra assim de fazer o povo dar glória mesmo. Minha irmã pensou assim, se eu der um glória aqui, eu perco minha sandália. Se eu der um glória aqui, eu perco minha sandália. Irmã, a palavra foi mexendo dentro dela, o Espírito Santo foi entrando dentro dela, de repente ela deu um grito, irmão, e disse dessa maneira dentro da igreja, glória, 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 com sandália ou sem sandália, glória a Deus, mesmo que eu não ganhe sandália, mas glória a Deus. Então, irmão, o Senhor opera no glória. Sabe o que aconteceu, irmão? A irmandade foi perguntar para ela por que ela estava falando com sandália ou sem sandália, glória a Deus. Ela contou, irmão. Os irmãos levou ela na loja, comprou sandália para ela, comprou sapatos para ela, pôs roupa nela. Por quê? Porque ela estava dando glória a Deus, irmão. O glória derruba, irmão, as fronteiras. O glória expulsa diabo. Quando o inimigo está numa pessoa, se a gente fica quietinho, só dando glória a Deus, glória, glória, vai queimando o adversário, irmão. O glória abre porta, o glória, eu já vi testemunho, o glória cura enfermidade, o glória tira tristeza, os anjos também da glória, alegre cantavam hino. Os anjos vêm com glória, irmão, vem nuvem de glória. Glória ao nome santo do Senhor. Irmã, pode dar glória, que você não sabe o que o teu glória está fazendo. O inimigo está indo embora de algum lugar por causa do teu glória, irmã. A Bíblia fala assim, põe a trombeta na sua boca e tormenta os moradores da terra. Naqueles dias vai perguntar assim, cadê aquele povo que dava glória, hein? Cadê aquele povo que vivia tocando aí, cantando na rua, hein? Cadê? A Irmandade sabe que antes de chamar a congregação cristã no Brasil, a congregação não tinha nome não, irmão. Quando perguntava que igreja que você é, eu sou da igreja do Glória. É o povo que dá glória. Quando eu queria saber de um irmão, conhece o irmão fulano? Quem que é? É aquele irmão do Glória, é aquele que dá glória. Irmão, antigamente a igreja chamava a igreja do Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aí as leis exigiam, né, irmão, pôr o nome. Congregação porque congrega é um povo que congrega. Cristã porque vem de Cristo, Brasil porque ela está no Brasil. Né, irmão? Deus que abençoe os irmãos. Minha comum congregação chama-se Jardim Mimar. Estamos ali na Avenida do Oratório 6500. Convido toda esta igreja, ministério, para estar congregado conosco lá. Nosso irmão Rodrigo, cooperador dessa igreja, estive lá conosco algumas vezes. Foi de grande alegria para nós e para cada irmandade.
irmão Deus pediu para contar uma obra que Deus falou em meu coração. Nesta igreja você pode contar, porque o dom de igreja está neste lugar. Aleluia. Agradeço a Deus por uma obra que Deus fez na vida dos meus pais, quando eles ainda não conheciam essa bendita graça. Passava na porta dos meus pais uma mulher, sempre minha mãe atendia aquela mulher. Teve um dia que minha mãe não quis atender, ela se revoltando e disse: eu vou num centro, eu vou fazer um trabalho e vou acabar com a tua vida. A partir daqueles dias, as coisas começaram a virar menos na vida dos meus pais. A nossa casa era apedrejada a noite inteira. Ninguém tinha paz, nem de dia nem de noite. Portas e janelas abriam e fechavam sozinho na madrugada. Vultos de pessoas andavam dentro da nossa casa. Abutres voavam dentro da nossa casa. A luta, o tormento foi tão grande, a ponto que a loucura tomou a minha mãe. Ela saía pelos matos 5, 6 dias desaparecida. Quando meu pai achava minha mãe toda arranhada, toda machucada, e aquele tormento não cessava na nossa casa. Quantas vezes meu pai chegava da roça, encontrava minha mãe e os meus irmãos mais velhos amarrados em uma árvore, espancando com um cabo de enxada. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão mais velho, uma cicatriz no pescoço de fora a fora, que foram as unhas da minha mãe. Bendito é o nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Um dia, em grande angústia, ela preparou um copo de veneno e disse que ia acabar com a sua vida. E ela, tomando aquele veneno, uma voz dizia para ela: isso, bebe, acaba com tudo, assim você vai ter paz. Outra voz dizia: não faça isso, quem vai cuidar destas crianças? Mas eu agradeço a Deus nesta noite que aquele veneno não teve poder sobre a vida da minha mãe. Bendito é o nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Um dia, em grande angústia, ela saiu assim para fora, elevou os olhos para o céu e ela começou a gritar para o céu. Ela dizia: Deus, o povo diz que você existe, o povo diz que você habita aí no céu. É verdade que você existe, Deus? Se é verdade que você existe, tira nós desse sofrimento, porque nós não aguenta mais. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, meus pais moravam no sertão do Paraná. Nunca tinha ouvido falar desta graça, mas com 3 meses minha mãe estava aqui dentro da congregação do Brás. Bendito é o nome do Senhor. Era um domingo de Páscoa, congregação do Brás hiperlotada, e ela tirava a comunhão da igreja tomada por aqueles espíritos, e uma voz dizia para ela: foge daqui, que esse povo vai te pegar. Bendito é o Senhor. Ela fugindo da congregação, lá na porta principal da congregação do Brás, ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. Santo é o nome do Senhor. Tentando fugir pela porta lateral da congregação do Brás, lá na porta lateral, ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. E aquele soldado foi encurralando minha mãe para as escadarias da congregação do Brás. Ainda dentro do tanque de batismo, quando o ancião pegou nas suas mãos, colocou a mão sobre a sua cabeça, aqueles espíritos chacoalhou ela dentro do tanque. Mas daquela congregação subiu um clamor endereçado ao céu. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus nesta noite. Ela desceu as águas do batismo atormentada de espírito e subiu falando a linguagem dos anjos. Santo é o nome do Senhor. Deus chamou meu pai, chamou
minha mãe chamou seus 10 filhos para esta bendita graça. Nunca mais aqueles espíritos atormentou a nossa casa. Santo é o nome do Senhor, irmão. Acabando o batismo, ela foi levada lá de volta para aquele sertão. Ele não tinha culto, irmãos. 30, 60 dias, passavam com o operador mais próximo, cantavam uns hinos, e assim foi passando. Só que no sítio vizinho morava a Dona Francisca. Dona Francisca era uma mulher que ela tinha um câncer esta, igreja, que já tinha comido parte da sua boca, parte do seu nariz. Dona Francisca vivia envolta a um pano para esconder tudo aquilo, também se proteger dos mosquitos. E toda semana, Dona Francisca passava pela estrada, toda semana. E um dia, irmãos, naquela simplicidade, minha mãe cercou a Dona Francisca, disse: Dona Francisca, onde a senhora vai? Que toda semana a senhora passa aí pela estrada. Ela disse: ô minha filha, eu vou num curandeiro para ver se ele dá jeito na minha doença, mas ele já falou para mim que eu vou morrer. Glória ao Senhor. E naquela simplicidade, irmãos, minha mãe disse assim: Dona Francisca, já que a senhora vai morrer, por que a senhora não salva a sua alma? Santo é o Senhor. Olha, Dona Francisca, eu fui lá em São Paulo, eu já salvei a minha. Bendito é o Senhor. Aquela simplicidade, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Dona Francisca disse: mas salvar a alma? O que eu tenho que fazer para me salvar a alma? Minha mãe falou: Dona Francisca, é só a senhora acreditar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ô minha filha, que Ele é o Salvador do mundo, eu já acredito. Acredita? Claro que eu acredito, minha filha. Olha, vamos fazer assim: daqui uns 3 meses vai ter um batismo lá no Rio Ribeirinha. Você vai lá, batiza, salva a sua alma, depois você pode morrer. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. E assim fizeram, irmãos. No dia do batismo, minha mãe passou lá no sítio, pegou a Dona Francisca e foram lá pro batismo. Ali, na beira do rio, começou o santo batismo, foi cantado os 3 primeiros hinos, veio a primeira oração. Na primeira oração daquele batismo, Deus selou a Dona Francisca com a promessa. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe quis se apavorar, porque não sabia o que era aquilo, mas o batismo prosseguiu e naquela manhã Deus chamou a Dona Francisca para essa bendita graça. Aonde não tinha carne, foi nascendo carne e Deus a libertou por completo. Santo é o Senhor. Essa igreja tem saúde espiritual. Aleluia, estou me sentindo aqui lá no Jardim Mar, viu, Rodrigo? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um dia, irmãos, nós estávamos numa sala ali de pé, se preparando para orar, pois nós íamos seguir viagem. E de repente, irmãos, ouvimos que batiam palmas no portão. O irmão da casa foi até o portão atender, eram 2 senhoras. E aquelas senhoras perguntou: moço, por gentileza, é aqui que mora a senhora Conceição? Uma senhora que lê sorte, que lê mão. Nosso irmão disse assim: não, aqui não tem nenhuma senhora Conceição. Aqui tem um tal de Senhor Jesus. E se vocês querem entrar, já vai começar. Bendito é o Senhor. E olha, uma coisa eu vou dizer para vocês duas, viu? O Senhor Jesus que está aí, não é que nem a senhora Conceição, não. O Senhor Jesus que está aí, Ele lê o presente, lê o passado, lê o futuro. E Ele muda o futuro também. Glória ao Senhor. Ali, irmãos, um olhou para outro, olharam para o relógio e disseram: já está tarde, vamos ficar aqui no Senhor Jesus mesmo. Glória ao Senhor. Entraram naquela sala e a presença de Deus que está aqui também estava lá. Glória ao Senhor. Na hora da oração, irmãos, Deus batizou as duas com a promessa. Chamou elas desta graça, estão lá servindo a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bendito é o Senhor.
Um dia, irmãos, eu estava na recepção do Hospital Partir, em Santo André. Muita gente ali naquela recepção, muito movimento. Eu comecei a observar um homem assim no canto, irmãos. Um homem todo inquieto. Se percebia assim que ele estava numa grande aflição. Eu ali sentado só olhando para ele. Igreja, de repente aquele homem se levantou gritando, irmãos. Ele gritava, ele dizia: tem alguém da congregação cristã que possa falar de Deus para mim aqui? Santo é o Senhor. Ele dizia: minha mulher dessa igreja, mas com ela não quero conversa. Eu confesso que eu fiquei assim um tanto sem ação. Aquele homem saiu correndo, irmãos. Eu saí correndo atrás dele. Comecei a falar das coisas de Deus para ele, mas naquele dia, naquela hora, eu pensei: meu Deus, o que eu posso fazer? Mas Deus me deu uma ideia, uma luz. Vou levar ele para ouvir a palavra lá na congregação do Brás. Coloquei ele no meu carro, meus irmãos, e fomos para a congregação do Brás. Quando nós chegamos na congregação do Brás, irmãos, não era culto, irmãos, era batismo. Glória ao Senhor. E Deus chamou aquele homem para essa bendita graça. Santo é o nome do Senhor. Terminando o batismo, me pontifiquei de levar ele para sua casa, irmãos. Viemos para sua casa. Chegando na sua casa, irmãos, ele chegou assim na porta da cozinha. Ele já entrou gritando: minha esposa, nunca mais eu vou judiar de você. Agora eu também sou o teu irmão. Bendito é o Senhor. Ela estava ali na fila, veio correndo, irmão, deu um abraço nele. Naquele abraço, Deus selou ela com a promessa, irmão. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui dando glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. O lugar gostoso é esse daqui, meu Deus. Aleluia. Um dia, irmão, santo é o nome do Senhor, uma mulher, ela fez um trabalho maligno para matar minha esposa em 48 horas. Santo é o nome do Senhor. O trabalho foi para matar a minha esposa em 48 horas. Poucas horas, minha esposa estava pele e osso em cima de uma cama, mas foi clamado esse grande Deus. Deus enviou seu anjo, tocou na minha esposa, a minha esposa levantou. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E no momento que a minha esposa levantou aqui, a macumbeira tombou lá, irmão. Aqui hoje, e muitos espíritos vai tombar diante de ti. Vai ficando na caminhada. Deus vai te dar uma espada maior nesta noite. Aleluia, o inferno vai ter que te respeitar. Santo é o nome do Senhor, irmão. Agradeço a Deus, santo é o nome do Senhor, irmão. Trabalhei, irmão, no departamento de engenharia, numa multinacional, 20 anos. Uma vez, irmãos, compramos o equipamento de 2 milhões de dólares, irmãos, da Espanha. Irmãos, de lá da Espanha vieram 2 engenheiros para acompanhar a montagem daquele equipamento e também da startup do equipamento. E o meu diretor me chamou e disse assim para mim: você vai ficar com a incumbência de levar esses 2 engenheiros todas as noites para conhecer a vida noturna de São Paulo. Ainda disse para mim: quando tua religião é problema teu. Então, uma aflição no meu coração, irmão, mas o que eu fiz foi todas as noites levar eles para congregar. Santo é o nome do Senhor, irmão. Congrega aqui, congrega lá, congrega cá, congrega lá, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Vila Prudente, Parque São Lucas, a Independente, Água Rasa. Por último, não levei eles para conhecer o Brás e Deus chamou os 2 para essa graça. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, irmão. Vê como
como esse mundo é pequeno, irmãos. Há pouco tempo atrás Deus preparou, irmãos, e atender uma reunião da mocidade, uma busca de dom na Bélgica, irmãos. Encontrei um deles lá, firmes, irmãos, firmes, dando glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, e nós estamos aqui glorificando a Deus, irmãos. Santo é o nome do Senhor, irmão. Já são 8h25, só mais esta obra que eu não cesso de agradecer a Deus enquanto eu viver na face da terra, porque na minha casa nós éramos em 10 irmãos, todos davam glória a Deus, irmãos, todos davam aleluia, só eu, irmãos, eu não tinha esse direito, porque eu era mudo e surdo de nascença. Surdo, bendito é o nome do Senhor. Mas um dia, irmãos, uma irmã minha vindo tomar veneno veio a falecer. Minha mãe chamou todos os seus filhos para buscar a Deus na oração, e naquela oração a glória de Deus desceu sobre aquela casa, e Deus devolveu a vida para minha irmã. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, todos davam glória, todos davam aleluia, e eu só gemia num canto, santo é o nome do Senhor. Mas Deus tomava minha mãe na oração. Ela dizia: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, glória ao Senhor, ó Deus meu também, dá o direito desse menino de dar glória. Santo é o nome do Senhor. Naquele momento meu corpo começou a esquentar, até que saiu um glória a Deus na minha boca. E até o dia de hoje eu dou glória a este grande Deus. Santo é o nome do Senhor, igreja. Enquanto saiu glória aqui na tua boca, o diabo está correndo na tua casa agora. Saiu glória aqui da tua boca, o céu está trabalhando a teu respeito. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus por esta força. Deus seja louvado. É o nome do Senhor, irmão. Vamos muito ao Rio de Janeiro, congregamos muito com aquela irmandade, tanto na capital como no estado. Mas lá em Três Rios, no Rio de Janeiro, na altura, um homem grande, cooperador da central, irmão, um homem valente, atendendo a obra de Deus na cidade. E quando ele saía de casa cedo para o trabalho, Deus visitava ele na rua de casa, na esquina, uma casa grande, bonita. Deus falava com ele: eu vou te mandar aqui. Bendito o Senhor, irmão. Voltava do trabalho, Deus falava com ele de novo: meu servo, eu vou te mandar dentro desta casa. Era assim sucessivamente. No meio do povo tem um povo que carrega o dom de Deus, o incensário, propaga, irmão, o evangelho, e diz que Deus é bom, opera, expele demônio, salva, glória, o nome do Senhor, cura, irmão. Então o povo da visita marcou lá na casa grande, bonita da esquina, uma visita de evangelização. Lá tinha uma grande necessidade, uma criança nasceu com toda a saúde, mas com 3 para 4 anos o menino perdeu as pernas, as forças, perdeu todos os movimentos, irmão, e nunca mais andou, só rastejava pelo chão. Os médicos condenaram: não adianta, traz quando tiver 12 para 13 anos, faremos cirurgia, adaptamos aparelho, quem sabe o menino volta a andar. Já tinha 7 anos rastejando, irmão, e o povo da visita marcou lá e chamou o cooperador para ir junto, e ele foi, irmão. Quando ele chegou na casa da esquina, grande e bonita, que entrou, lá morava esta família católica, apostólica, romana, não cria no evangelho. Ele entrou na casa junto com o povo, Deus visitou ele: comunhão, eu não falei que te mandava aqui? Então comunhão, glória. A visita começou, irmão, e Deus já falou que o cooperador visitou ele: meu servo, sim senhor, te mandei aqui, sim senhor. Então dá um recado para a dona da casa, diga a ela que daqui 30 dias o menino vai andar dentro dessa casa. Ele
abriu a boca, minha senhora. Sou cooperador da igreja e estou junto com o povo da visita. Deus me mandou na tua casa e Ele manda te anunciar 30 dias. O teu menino vai correr dentro da tua casa. Glória, o nome da mulher olhou para ele e falou: meu Senhor, eu não creio nestas coisas. Glória ao nome do Senhor. E a visita continuou, irmão. Deus visitou o cooperador de novo. Dá outro recado. Senhor, dá o recado. Ele abriu a boca, minha senhora, Deus está me visitando novamente. A senhora crê? Daqui 15 dias, o teu menino vai andar dentro da tua casa. Glória. A mulher olhou para ele: meu senhor, eu já falei que não creio. Glória ao nome do Senhor. Ele baixou a cabeça, irmão, e o povo da visita continuou. Já estava no meio da visita, Deus visitou o cooperador de novo. Dá o recado para a dona da casa. Não, senhora, a mulher não crê. Eu sou teu servo, não posso abrir a boca de qualquer jeito. Dá o recado. Larga de ser covarde, abre a boca. Ele não aguentou a presença de Deus, irmão. Ele abriu a boca e falou: minha senhora, Deus está me visitando, não estou aguentando. A senhora acredita? Daqui 7 dias, o teu menino vai andar dentro da tua casa. Glória ao Senhor. A mulher olhou para ele e falou: crente teimoso, eu já falei que não creio. Não adianta insistir, bendito o Senhor. Ele meneou a cabeça de vergonha. Eu sou teu servo, o Senhor, abrindo a boca de qualquer jeito. Como é que prego, como é que atendo? E o povo fechado na comunhão, porque sabia que Deus falava na boca do governador. Ouça, Simimar, fecha a comunhão. Já estava no meio pro fim da visita. Deus visitou o cooperador de novo. Dá outro recado. Não dou, a mulher não crê. Eu sou teu servo, abrindo a boca de qualquer maneira. O cooperador da obra, eu não posso falar não. Abre a boca, meu servo. Larga de ser covarde. Abra... Não, senhor, não. Eu não vou falar. Abre a boca, o coração saltando pela boca pra fora. Quem conhece a voz de Deus não resiste ela. Ele abriu a boca. Minha senhora, já está acabando a visita, mas não estou aguentando a virtude que está me tomando. A senhora crê? Daqui 3 dias, o menino vai andar dentro da sua casa. Glória ao nome do Senhor. Mulher, eu não creio, teimoso. Eu já falei que não creio. Acaba com a visita. Vai embora da minha casa. Eu já falei que não acredito nessas coisas. Acaba com tudo. Ele meneou a cabecinha: eu sou teu servo. Que vergonha que eu estou passando. A visita acabou, irmão. E eles já foram saindo pro quintal para fora. E o povo foi saindo fechado na comunhão. Não deixou a comunhão cair, não. Glória. Não deixa a comunhão cair. Deus visitou o cooperador de novo. Meu servo, dá o recado para a dona da casa. Não dou, a mulher não creu. Passei a maior vergonha do meu ministério. Como é que vou pregar? Tendência? Não, sim, meu servo, dá o recado. A visita já acabou mesmo, dá o recado. Não dou, senhora, a mulher não crê. Dá o recado, não dou, a mulher não dá o recado. Ele não aguentou. Minha senhora, já acabou a visita. Mas Deus está me visitando aqui no quintal. A senhora crê? Amanhã, daqui um dia, amanhã o menino vai andar dentro da sua casa. A mulher olhou para ele: vai embora, crente. Não já acabou a visita lá, que ele disse: sai da minha casa. E eles foram saindo, irmão, portão para fora. O povo não deixou a comunhão cair. Glória, sabia que o cooperador era homem de Deus. Deus falava na boca dele. Foram saindo, portão para fora, já na calçada. Aleluia, do outro lado na rua, já despedindo. Deus visitou o cooperador. Meu servo, olha pro povo. Aleluia. Ele olhou pro povo: abre a boca. Não abre, senhor. A mulher não creu, pastor. Abre a boca, olha pro povo. O povo olhou para ele. A comunhão fechou. Glória, não é que nem hoje. Fecha a comunhão. Fecha a comunhão. Não deixa brecha na comunhão. Falava na Índia. Ele olhou pro povo, o povo olhou para ele: abre a boca, meu servo. Não abra. Abre a boca, meu servo. Já está na rua, pela vida ou pela morte. Abre a boca, seja o que Deus quiser. Abre a boca. Ele não aguentou a virtude no meio da rua. Ele deu um grito: mulher! A senhora não creu com 30 dias. A senhora não acreditou que daqui 15 dias o menino ia andar. A senhora não creu que daqui 7 dias o menino ia correr na tua casa. Não creu que daqui 3 dias ele ia andar, nem com um dia amanhã por essas horas o menino ia correr. Mas a senhora crê no que Deus mostrou para mim agora, já na rua, na calçada, que o teu menino vai sair agora pela porta da casa, vai atravessar o quintal correndo e vai despedir de nós aqui no portão. Quando a mulher foi gritar que não cria, o menino saiu correndo no quintal, gritando: mamãe, mamãe, eu tô liberto. A mamanaia não chamou a família inteira na graça. O cooperador de ancião em 3 rios. Ô, Jardim Mimar, dá pra dar um glória, dá pra dar um aleluia. A comunhão não vai cair, então os dons de Deus vai cair agora. Rápidas palavras, simples
de agradecer a Deus também nesta noite, esta preparação gloriosa de estar com a querida Irmandade. Não era prevista essa viagem, mas por uma necessidade material, assim o Senhor preparou, e juntos pudemos estar aqui 2 semanas, nos alegrando, revendo amigos, irmandade, famílias, e tudo aquilo que o Senhor preparou nesses dias. Amanhã já é hora de voltar, dá dor no coração ter que falar de ir embora, mas também temos o compromisso, a responsabilidade e a saudade de estar também onde o Senhor nos colocou. Da Irmandade de Pescara, na Itália, trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, há um ano e qualquer coisa atrás, no mês de agosto, estávamos congregados ali em Pescara, num culto especial, um culto extra, onde Deus preparou que alguns irmãos do Brasil nos visitassem, e naquela noite esperamos os dons de Deus com a Irmandade, e por grande misericórdia, Deus selou 3 almas com a promessa. Era uma noite de sexta-feira, muita alegria o Senhor nos deu, a Irmandade ficou feliz, mas no meu coração me entristecia um pouco, pois eu vi a minha nora, uma das minhas noras, receberem a promessa, e quando eu vi Deus selar ela com a promessa, eu lembrei do meu menino menor, o Luigi, que desde criança sempre ele desejou receber a promessa do Espírito Santo. E todas as vezes que estávamos em algum lugar que Deus preparava algum movimento espiritual, ele olhava para mim e dizia: papai, por que Deus não me sela com a promessa? Por que Deus não dá para mim esse dom? Eu falava: filho, mas você é criança ainda. Mas o tempo passou e ele sempre me questionava e dizia: por que Deus não me dá promessa? E naquela noite eu fiquei com medo, fiquei receioso de encontrar o Luigi, porque eu tinha certeza que ele ia me questionar por que Deus não batizou ele com a promessa. Fugi dele o que deu, mas quando cheguei em casa, nos cruzamos na sala de casa, e os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse assim: Deus não me ama, Deus não está na minha vida. Deus selou a Evelyn, por que ele não selou eu com a promessa? Eu falei: filho, não é assim, tem o tempo, Deus vai fazer essa obra com você, espera com paciência. E aquilo me entristeceu, e o servo de Deus, indo embora da nossa cidade, me deu assim um recado e disse assim: irmão Domênico, hoje choveu aqui em Pescara, espiritualmente falando, mas vai chover amanhã, que é sábado, mas no domingo vai cair uma grande tempestade no meio da igreja. E eu marquei aquilo, senti comunhão com aquele recado, e foi bem assim. No sábado, Deus abençoou demais o culto, foi uma visitação, uma alegria. Mas no domingo, irmãos, tem dia que o Senhor marca para visitar nós e fazer festa conosco. E naquele domingo, no entrar da congregação, o Senhor anunciava para nós que alguma coisa diferente estava acontecendo. E foi assim um culto maravilhoso, o Senhor nos alegou bastante. Mas na sexta-feira, a minha menina mais velha estava grávida de 8 meses e meio e pronta quase para ter nenê. E foi uma gravidez de muita tribulação. O médico falou que ela deveria abortar, que a criança não era perfeita. Durante a gravidez ela caiu da escada. Teve tantos problemas e foi uma luta toda aquela gravidez. E na sexta-feira, Deus tinha visitado ela e tinha pedido para ela dar um abraço no irmão dela, mas ela não fez. Quando foi no domingo, aquilo bateu mais forte nela. E o Senhor falava: abraça o teu irmão, porque eu vou fazer uma obra hoje. E ela dizia: Senhor, mas não existe, como que eu vou levantar e vou abraçar o meu irmão? O Senhor falou para ela: faça, porque eu vou fazer uma obra. Ela falou: então eu vou pedir um sinal. Se o último hino for o 375, e depois que os músicos tocar, o servo de Deus pedir para os violinos tocar um verso daquele hino, eu vou dar um braço no meu irmão. Irmãos, coisa que nós nunca fizemos, não é costume, sabemos o que é a doutrina, mas aquele dia a comunhão estava tão linda que não dava vontade de ir embora da igreja. Quando os músicos acabou de tocar o hino que nós cantamos, eu falei assim: os violinos, por favor, toquem um verso desse hino só tocado. E irmãos, quando os irmãos começaram a tocar aquele verso, a Rebeca levantou, tomada por Deus na linguagem dos anjos. Para mim era alegria que Deus estava libertando ela para ter neném, mas não foi isso. Ela veio pelo corredor da igreja manifestando a promessa. Chegou onde estava o irmão dela tocando sax, apontou para ele e falou assim: eu quero te dar um abraço. Ele falou: você. Ele apoiou o sax no banco e saiu. Glória ao nome
do Senhor. Quando ela abraçou ele, Deus se veio com a promessa do Espírito Santo. Que alegria, meus irmãos, o Senhor completou a sua obra. Acabou o culto, veio um pastor da igreja evangélica me procurar, viu aquela festa, e ele disse: eu posso conversar com o irmão? Eu falei: pode. Sentamos, e ele disse para mim: o senhor sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu falei: Marcos, eu não sei. Ele é pastor de uma igreja e ele é italiano. Era pastor de uma igreja e é italiano. Disse: Marcos, saber eu não sei, mas alguma coisa não vai bem na tua vida, porque eu te conheço há 16 anos. E durante esses 16 anos, uma vez por ano, 2 vezes por ano, você vem buscar a palavra. Quando a coisa aperta para você, você vem procurar Deus aqui. Só que faz 7 meses você está vindo todo domingo, a tua vida deve estar enrolada. Você deve estar numa prova e eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: então eu vou contar. Eu falei: conta. Eu fui eleito pastor de uma outra igreja que agora cresceu. A minha comunidade era pequena e nós juntamos com uma igreja grande que tem na Itália inteira e tem aqui no Brasil um montão dela. E aí ele disse: eu fui eleito pastor com 100% dos votos. Só que o dia que eu fui eleito, que eu peguei a carteirinha de pastor, eu subi no púlpito da minha igreja e Deus não me visitou mais. Foi um culto, 2 cultos, 3 cultos. Aí eu lembrei da congregação. Falei: quero ver se Deus me visita lá. Eu vim, sentei no último banco, Deus me visitou, que eu saí da igreja todinho molhado, de tanto chorar. Voltei lá e Deus não me visita. Volto aqui, Deus me visita. Já são 7 meses e eu não aguentava mais essa luta. Hoje eu pedi a palavra e Deus falou pela palavra: essa é a tua casa, essa é a tua família e esse é o teu lugar. Glória a Jesus. Ele falou: então eu quero saber o que eu tenho que fazer. Falei: eu não vou te falar nada, você sabe. Ele falou: então eu quero ser batizado. Pediu o batismo dele. Foi orado, o Senhor preparou, o Senhor chamou ele, chamou a esposa dele, mais algumas almas que estavam ali. Quando chegou no quarto, no quinto, que eu não lembro bem, o pai dele, pastor da mesma igreja, estava sentado no cantinho e do banco ele levantou a mão para mim e falei: pois não, irmão Antônio? Eu falei: também estou sentindo, posso batizar? Falei: pode vir. Glória a Jesus. Quando ele entrou nas águas, que colocamos as mãos sobre a cabeça dele para fazer o batismo, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então lá na Itália, glorificando a Deus conosco, e nós estamos aqui dizendo: é maravilhoso estar aqui. Quem não gosta de uma festa como essa? Mas o Senhor Deus está se lembrando também de nós lá na Itália. Louvo a Deus, irmãos, de todo o meu coração por tudo aquilo que tem feito. E para só completar bem rapidinho, os testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, sobretudo das irmãs, anunciam para nós que o Senhor Deus vai fazer um milagre aqui dentro hoje. Nós estávamos congregados esses dias e um irmão da Enxovia levantou para testemunhar, o bairro da Enxovia ali do lado de Capão Bonito, do lado ali de Tatuí. E na congregação velha da Enxovia, antes de abrir a congregação nova, era uma casa. E nesta casa tinha janelas e tinha também janelas atrás do púlpito, porque era uma casa, ainda não era congregação. E ali naquela congregação, uma nossa irmã teve neném. Ela gerou uma criança e a criança nasceu sem os rins. E o médico falou: não tem como viver sem os rins. A senhora vai para casa e a criança vai morrer, não tem o que fazer, não dá para fazer transplante, não tem como fazer nada por essa criança. E a irmã veio para casa com a criança para morrer. E o marido não era nosso irmão, e ela disse assim para o marido: eu não posso ir na igreja, eu não tenho condição de buscar a palavra, mas você vai buscar a palavra para mim hoje, e eu quero saber o que Deus vai falar a respeito da nossa filha. E ele disse: eu tenho vergonha, eu não sou crente da tua igreja, nunca fui lá, você não vai fazer eu entrar lá hoje porque eu tenho vergonha de entrar lá. Por favor, pelo amor na nossa filha, busca a palavra hoje para ver o que Deus vai falar por ela. E ele falou para ela assim: olha, eu posso até ir, mas eu não tenho coragem de ir do jeito que eu estou. Eu passo na venda do seu Zé e tomo uma, que eu tenho coragem pelo menos de ficar para o lado de fora, e eu vou escutar o que vai falar na palavra e eu venho contar para você. Irmãos, o que é a simplicidade? Ele foi, passou na vendinha do seu Zé, fez o que tinha que fazer,
Chegou na igreja meio cambaleando, dando risada. Os porteiros viram, quiseram pôr ele para dentro. Não vou entrar. Ele deu a volta e ficou no vitrô pro lado de trás do púlpito. E veio a hora da palavra, a hora mais maravilhosa na vida de quem precisa de Deus. E Deus tornou o servo na pregação, dizia: hoje eu vou trazer alguma coisa nova para a igreja. Se precisar trocar alguma coisa eu troco, se precisar tirar eu tiro, se precisar mudar eu mudo. E o Senhor disse: e até você que veio buscar o rim, leva os rins para a tua casa hoje. Glória a Jesus. Ele estava atrás do púlpito e abraçou assim, irmãos, como se tivessem recebido os rins. E não acabou, a palavra foi embora, mas abraçado assim, fazendo sinal que ele tinha pego alguma coisa. Chegou em casa, ele bateu na porta com o cotovelo. A esposa falou: mas eu mandei você buscar a palavra e você chega bêbado em casa. Falou: eu não estou bêbado, abre a porta. Falou: por que não abre você? Falou: não posso, abre a porta. A irmã abriu a porta, ele entrou correndo, foi no berço onde estava a criança dormindo. Falou: Deus da mãe mandou trazer os rins para você agora. Glória a Jesus. Deus libertou a criança, a irmã casada, mãe de filho, e o nome de Deus está sendo glorificado hoje. Nesse dia, nós estávamos orando para jantar. Do sábado passado, irmãos, uma semana, um irmãozinho veio perto de mim e disse: irmão Domênico, ora pelo meu primo que está lá em Arapongas. Está com o coração, já teve 2 infartos, 37 anos de idade, e deu, parece que é o 3º agora, e os médicos não sabem o que fazer. Está esperando 3 dias para fazer o cateterismo e não tem fila lá e não conseguiu fazer. Está morrendo, 37 anos de idade. Lembramos dessa obra. Irmãos, vocês não escutaram a maravilha que Deus falou hoje na igreja? Vamos orar. E quando oramos, o Senhor passa lá em Arapongas agora e troca o coração do Anderson, Senhor. No domingo de manhã, ele mandou uma mensagem: irmão Domênico, os médicos fizeram o cateterismo hoje de madrugada em mim, pensando que teria que fazer uma operação de emergência. Quando buscaram no cateterismo os problemas do meu coração é novinho. Deus trocou o meu coração. Voltou para casa, teve alta. Nós estamos glorificando a Deus nessa noite. Então, irmãos, é alegria saber que o Senhor Deus era, é e continuará sendo sempre o nosso Deus. Louva a Deus por tudo, o seu nome seja louvado. Minha comum congregação chama-se Jardim Mimar. Estamos ali na Avenida do Oratório 6.500. Convido toda essa igreja, ministério, para estar congregado conosco lá. Nosso irmão Rodrigo, cooperador dessa igreja, estive lá conosco algumas vezes. Foi de grande alegria para nós e para aquela irmandade. Aqui na comunhão, Deus pediu para contar uma obra que Deus falou em meu coração: nessa igreja você pode contar, porque o dom de crer já está neste lugar. Senhor. Aleluia. Agradeço a Deus por uma obra que Deus fez na vida dos meus pais, quando eles ainda não conheciam essa bendita graça. Passava na porta dos meus pais uma mulher, sempre minha mãe atendia aquela mulher. Teve um dia que minha mãe não quis atender, ela se revoltando e disse: eu vou num centro, eu vou fazer um trabalho, vou acabar com a tua vida. A partir daqueles dias, as coisas começaram a virar menos na vida dos meus pais. A nossa casa era apedrejada a noite inteira. Ninguém tinha paz, nem de dia nem de noite. Portas e janelas abriam e fechavam sozinho na madrugada. Vultos de pessoas andavam dentro da nossa casa. Abutres voavam dentro da nossa casa. A luta, o tormento foi tão grande, a ponto que a loucura tomou a minha mãe. Ela saía pelos matos 5, 6 dias desaparecida. Quando meu pai achava minha mãe toda arranhada, toda machucada, e aquele tormento não cessava na nossa casa. Quantas vezes meu pai chegava da roça
encontrava minha mãe e os meus irmãos mais velhos amarrados em uma árvore, espancando com cabo de enxada. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão mais velho, com uma cicatriz no pescoço de fora a fora, que foram as unhas da minha mãe. Bendito é o nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Um dia, em grande angústia, ela preparou um copo de veneno e disse que ia acabar com a sua vida. Ela, tomando aquele veneno, uma voz dizia para ela: isso, bebe, acaba com tudo, assim você vai ter paz. Outra voz dizia: não faça isso, quem vai cuidar destas crianças? Mas eu agradeço a Deus nesta noite que aquele veneno não teve poder sobre a vida da minha mãe. Bendito é o nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Um dia, em grande angústia, ela saiu assim para fora, elevou os olhos para o céu e ela começou a gritar para o céu. Ela dizia: Deus, o povo diz que você existe, o povo diz que você habita aí no céu. É verdade que você existe, Deus? Se é verdade que você existe, tira nós desse sofrimento, porque nós não aguenta mais. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, meus pais moravam no sertão do Paraná, nunca tinha ouvido falar desta graça, mas com 3 meses minha mãe estava aqui dentro da congregação do Brás. Bendito é o nome do Senhor. Era um domingo de Páscoa, congregação do Brás hiperlotada, e ela tirava a comunhão da igreja tomada por aqueles espíritos, e uma voz dizia para ela: foge daqui, que esse povo vai te pegar. Bendito é o Senhor. Ela fugindo da congregação, lá na porta principal da congregação do Brás, ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. Santo é o nome do Senhor. Tentando fugir pela porta lateral da congregação do Brás, lá na porta lateral, ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. E aquele soldado foi encurralando. Minha mãe para as escadarias da congregação do Brás, ainda dentro do tanque de batismo, quando o ancião pegou nas suas mãos, colocou a mão sobre a sua cabeça, aqueles espíritos chacoalhou ela dentro do tanque, mas daquela congregação subiu um clamor em direção ao céu. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus nesta noite. Ela desceu as águas do batismo atormentada de espírito e subiu falando a linguagem dos anjos. Santo é o nome do Senhor. Deus chamou meu pai, chamou minha mãe, chamou seus 10 filhos para esta bendita graça. Nunca mais aqueles espíritos atormentou a nossa casa. Santo é o nome do Senhor, irmão. Acabando o batismo, ela foi levada lá de volta para aquele sertão. Ali não tinha culto, irmãos. 30, 60 dias, passava o cooperador mais próximo, cantavam uns hinos. E assim foi passando. Só que no sítio vizinho morava Dona Francisca. Dona Francisca era uma mulher que ela tinha um câncer. Câncer este, igreja, que já tinha comido parte da sua boca, parte do seu nariz. Dona Francisca vivia envolta um pano para esconder tudo aquilo, também se proteger dos mosquitos. E toda semana, Dona Francisca passava pela estrada, toda semana. E um dia, irmãos, daquela simplicidade, minha mãe cercou a Dona Francisca, disse: Dona Francisca, onde a senhora vai? Que toda semana a senhora passa aí pela estrada. Ela disse: ô minha filha, eu vou num curandeiro para ver se ele dá jeito na minha doença. Mas ele já falou para mim que eu vou morrer. Glória ao Senhor. E naquela simplicidade, irmãos, minha mãe disse assim: Dona Francisca, já que a senhora vai morrer, por que a senhora não salva a sua alma? Santo é o Senhor. Olha, Dona Francisca,
Francisca. Eu fui lá em São Paulo, eu já salvei a minha. Bendito é o Senhor. Aquela simplicidade, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Dona Francisca disse, mas salvar a alma? O que eu tenho que fazer para me salvar a alma? Realmente falo, Dona Francisca, é só a senhora acreditar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ô, minha filha, que Ele é o Salvador do mundo, eu já acredito. Acredita? Claro que eu acredito, minha filha. Olha, vamos fazer assim, daqui uns 3 meses, vai ter um batismo lá no Rio Ribeirinha. Você vai lá, batiza, salva a sua alma, depois você pode morrer. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. E assim fizeram, irmãos. No dia do batismo, minha mãe passou lá no sítio, pegou a Dona Francisca e foram lá pro batismo. Ali, na beira do rio, começou o santo batismo, foi cantado os 3 primeiros hinos, veio a primeira oração. Na primeira oração daquele batismo, Deus selou a Dona Francisca com a promessa. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe quis se apavorar, porque não sabia o que era aquilo, mas o batismo prosseguiu e naquela manhã, Deus chamou a Dona Francisca para essa bendita graça. Aonde não tinha carne, foi nascendo carne, e Deus a libertou por completo. Santo é o Senhor. Essa igreja tem saúde espiritual. Aleluia, estou me sentindo aqui lá no Jardim de Mar, viu, Rodrigo? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um dia, irmãos, nós estávamos numa sala ali de pé, se preparando para orar, pois nós íamos seguir viagem. E de repente, irmãos, ouvimos que batiam palmas no portão. O irmão da casa foi até o portão atender, eram 2 senhoras. E aquela senhora perguntou, moço, por gentileza, é aqui que mora a senhora Conceição? Uma senhora que lê sorte, que lê mão. Nosso irmão disse assim, não, aqui não tem nenhuma senhora Conceição. Aqui tem um tal de Senhor Jesus. E se vocês querem entrar, já vai começar. Bendito é o Senhor. E olha, uma coisa eu vou dizer para vocês duas, viu? O Senhor Jesus que está aí, não é que nem a senhora Conceição, não. O Senhor Jesus que está aí, Ele lê o presente, lê passado, lê futuro. E Ele muda o futuro também. Glória ao Senhor. Ali, irmãos, um olhou para outro, olharam para o relógio e disseram, já está tarde, vamos ficar aqui no Senhor Jesus mesmo. Glória ao Senhor. Entraram naquela sala e a presença de Deus que está aqui também estava lá. Glória ao Senhor. Na hora da oração, irmão, Deus batizou as 2 com a promessa. Chamou elas desta graça, estão lá servindo a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bendito é o Senhor. Um dia, irmãos, eu estava na recepção do Hospital Partir, em Santo André. Muita gente ali naquela recepção, muito movimento. Eu comecei a observar um homem assim no canto, irmãos. Um homem todo inquieto. Se percebia assim que ele estava numa grande aflição. Eu ali sentado, só olhando para ele. Igreja, de repente, aquele homem se levantou gritando, irmãos. Ele gritava, ele dizia, tem alguém da congregação cristã que possa falar de Deus para mim aqui? Santo é o Senhor. Ele dizia, minha mulher dessa igreja, mas com ela não quero conversa. Eu confesso que eu fiquei assim um tanto sem ação. Aquele homem saiu correndo, irmão. Eu saí correndo atrás dele. Comecei a falar das coisas de Deus para ele, mas naquele dia, naquela hora, eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer? Mas Deus me deu uma ideia, uma luz. Vou levar ele para ouvir a palavra lá na congregação do Brás. Coloquei ele no meu carro, irmãos, e fomos para a congregação do Brás. Quando nós chegamos na congregação do Brás, irmãos, não era culto, irmãos, era batismo. Glória ao Senhor, que Deus chamou aquele homem para essa bendita graça. Santo é o nome do Senhor. Terminando o batismo, me prontifiquei de levar ele para sua casa, irmãos. Viemos para sua casa. Chegando à sua casa, irmãos, ele chegou assim na porta da cozinha.
Ele já entrou gritando: minha esposa, nunca mais eu vou judiar de você. Agora eu também sou o teu irmão. E diz meu Senhor, ela estava ali na fila, veio correndo, irmão, deu um abraço nele. Naquele abraço, Deus selou ela com a promessa, irmão. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui dando glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. O lugar gostoso é esse daqui, meu Deus. Aleluia. Um dia, irmãos, santo é o nome do Senhor. Uma mulher, ela fez um trabalho maligno para matar minha esposa em 48 horas. Santo é o nome do Senhor. O trabalho foi para matar a minha esposa em 48 horas. Poucas horas, minha esposa estava pele e osso em cima de uma cama, mas foi clamado esse grande Deus. Deus enviou seu anjo, tocou na minha esposa, a minha esposa levantou. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E no momento que a minha esposa levantou aqui, a macumbeira tombou lá, irmão. Santo é o nome do Senhor, irmão. Trabalhei, irmão, no departamento de engenharia, numa multinacional, quase 20 anos. Uma vez, irmãos, compramos o equipamento de 2 milhões de dólares, irmãos, da Espanha. Irmãos, de lá da Espanha vieram 2 engenheiros para acompanhar a montagem daquele equipamento e também da startup do equipamento. E o meu diretor me chamou e disse assim para mim: você vai ficar com a incumbência de levar esses 2 engenheiros todas as noites para conhecer a vida noturna de São Paulo. Ainda disse para mim: quando tua religião é problema teu. Então, uma aflição no meu coração, irmão, mas o que eu fiz foi todas as noites levar eles para congregar. Santo é o nome do Senhor, irmão. Congrega aqui, congrega lá, congrega cá, congrega lá. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vila Prudente, Parque São Lucas, a Independência, Água Rasa. Por último, não levei eles para conhecer o Brasil e Deus chamou os 2 nessa graça. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor, irmão. Vê como esse mundo é pequeno, irmãos. Há pouco tempo atrás Deus preparou, irmãos, de atender uma reunião na mocidade, uma busca de dom na Bélgica, irmãos. Encontrei um deles lá, firmes, irmãos, firmes dando glória a Deus. Santo é o nome do Senhor e nós estamos aqui glorificando a Deus, irmãos. Santo é o nome do Senhor, irmão. Já são 8h25. Só mais esta obra que eu não cesso de agradecer a Deus enquanto eu viver na face da terra, porque na minha casa nós éramos em 10 irmãos. Todos davam glória a Deus, irmãos. Todos davam aleluia. Só eu, irmãos, eu não tinha esse direito, porque eu era mudo e surdo de nascença. Surdo, bendito é o nome do Senhor. Mas um dia, irmãos, uma irmã minha vindo tomar veneno veio a falecer. Minha mãe chamou todos os seus filhos para buscar a Deus na oração. E naquela oração a glória de Deus desceu sobre aquela casa. E Deus devolveu a vida para minha irmã. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, todos davam
davam glória, todos davam aleluia, e eu só gemia num canto, santo é o nome do Senhor. Mas Deus tomava minha mãe na oração, ela dizia: ó Deus de Abraão,